livro você lançou quando? E como que foi esse processo de que é uma terra de grandes poetas, né? Nós estamos falando de Camões, nós estamos falando de Fernando Pessoa e tantos outros poetas, né? Como é que se deu esse seu processo pela poesia até chegar no primeiro livro? Bom, eu cheguei não muito cedo à poesia. Eu lia pouca ou quase nenhuma poesia, estava mais interessado em ficção, principalmente livros de contos. Eu posso rapidamente dizer que eu comecei a ler muito, muito cedo. Eu, aos 6 anos, quando fui para a escola primária, fui imediatamente para uma biblioteca que existia em Portugal, que existiu durante décadas em Portugal, que eram as bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, ou seja, eram umas carrinhas que corriam as aldeias, uma vez por mês, com livros da Gulbenkian, e eu, aos 6 anos, inscrevi-me numa dessas carrinhas, que passava na aldeia onde eu vivia, uma aldeia chamada Amial, a 12 quilómetros da cidade de Coimbra, e desde aí eu nunca mais deixei de ser aquilo que eu ainda hoje sou, sobretudo um leitor. E a poesia eu ia lendo poucas coisas e já só com o início de adulto é que eu comecei a ler, não a escrever, a ler mais atentamente alguma poesia, mas muito Pessoa, alguns poetas do final do século XIX e início do século XX em Portugal. Entretanto, eu vou trabalhar aos 22 anos. Eu quando acabei o secundário em Portugal, que nós aqui temos o último ano, que é o 12º ano, que é o ano que dá acesso à universidade, eu fui trabalhar. Eu já sabia que eu não podia ir para a universidade porque os meus pais não podiam financeiramente colocar-me na universidade, e só volto a candidatar-me à universidade com 29 anos, já como trabalhador estudante. Nessa altura tive conhecimento de um curso livre que decorria na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, intitulado Oficina de Poesia, que era coordenado e concebido e coordenado por uma professora, ainda hoje professora na Faculdade de Letras, a professora Graça Capinha, e por curiosidade, até porque eu escrevia umas coisitas, é mesmo o termo quase depreciativo, umas coisitas que ainda bem que desapareceu tudo no pó, no esquecimento, e foi qualquer coisa, foi como um deslumbramento. E a partir daí comecei semanalmente a ir a participar nessa oficina, a ter conhecimentos de leitura de poetas e de poéticas que eu não tinha a mínima ideia, e então comecei a escrever com mais frequência, mesmo que escrevesse para mim mesmo, mas já na interseção desses novos conhecimentos, dessas novas descobertas, etc. E é daí que, entretanto, uma das pessoas que fazia parte também desse curso de livro, um poeta e editor aqui em Coimbra, um amigo meu hoje, grande amigo, Jorge Fragoso, que tinha uma editora, e eu resolvi, com aquela ilusão, vou editar um livro, toda a gente quer editar um livro na vida, e então, em 2001, editei um livro intitulado A Respiração das Vértebras, curiosamente um livro que eu vejo tão distante, tão distante, tão distante, e quando elaborei, ou quando preparei a antologia que foi publicado em 2021, cá em Portugal, no ano passado, pela Porta Editora, eu acabei à última da hora por decidir incluir poemas de todos os meus livros. Eu, numa primeira fase, tinha pensado não incluir poemas de 3 ou 4 livros iniciais. Mas depois pensei um pouco melhor e não faz sentido. Aquilo que eu hoje escrevo, não sei se melhor, se pior, diferente certamente, faz parte desse percurso. E, portanto, não fazia... há poetas e escritores que repudiam na sua bibliografia, a partir de certa altura, 1 ou 2 livros, porque têm determinados defeitos, que é verdade, mas faz parte do percurso. Portanto, não faz sentido. E eu voltei ao livro e, curiosamente, li alguns textos desse livro que eu até achei que eram textos que eu não teria nenhum pudor em dizer: escrevi isto em 2022. E
selecionei alguns textos, uma ligeira mexida, com uma ligeira melhoria, penso eu, às vezes nós mexemos e mexemos para pior, mas não temos essa visão às vezes. Mas sim, foi em 2001 que sai o meu primeiro livro, sempre ainda nessa ligação forte e âmbito da oficina de poesia da professora Graça Capinha. Entretanto, chegámos aqui e estamos com 20 livros publicados. Não sei se metade deles